Olá, meus queridos, nós estamos de volta ao nosso estudo, que estávamos dando na quinta-feira, a partir de agora, neste sábado, para nós prosseguirmos entendendo um pouco mais sobre o Velho e o Novo Testamento, conforme nós estamos vendo, algumas lições pertinentes, e ainda estamos aí falando sobre os Evangelhos, ou mais precisamente as boas novas do Reino. E a mensagem do Novo Testamento, conforme nós temos visto aqui, é justamente isso, as boas novas daquilo que Deus tem feito através de Jesus Cristo. Cada escritor do Novo Testamento que escreveu o Evangelho, porque só um Evangelho temos, escrito de 4 formas diferentes, cada escritor apresenta essas boas novas na sua maneira. Por isso que temos 4 referenciais sobre as Escrituras Sagradas, quando fala sobre Jesus Cristo, mais precisamente, o Deus encarnado sobre a face da terra. E cada escritor, então, vai apresentar da sua forma. Os 3 primeiros evangelhos, conforme nós já falamos, apresentam as boas novas em termos de reino de Deus, ao contrário do evangelho de João. Em todos eles vão estar então falando sobre o reino de Deus como boas novas. Por isso eles são conhecidos também como evangelhos sinópticos. O reino quer dizer o quê? Um reinado total, um reinado real de Deus, uma realidade dos últimos tempos, sendo contado através daquele momento da encarnação de Jesus Cristo, a época messiânica, de quando Deus então faz o quê? Visita, redime o seu povo, onde a sua vontade então se torna patente, a sua vontade se torna feita também na sua totalidade. Mateus capítulo 12, verso 28, diz que Jesus aos seus adversários naquele momento assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que está falando aqui? Que o reino de Deus está presente em Jesus Cristo. É isso que Jesus está anunciando, está mostrando, embora os fariseus, os doutores da lei, não queiram ouvir e não queiram aprender dessa forma, não queiram receber isso para as suas vidas. Uma das provas presentes do reino em Jesus revela-se justamente no fato de ele, Jesus Cristo, ter vencido o adversário principal desse reino, o próprio Satanás. Ele venceu. Logo, o seu reino está sendo manifesto naquele momento. Em Mateus capítulo 12, pegando o verso 29, ele vai continuar, ele vai dizer dessa forma para as nossas vidas, que ele é aquele que venceu. E ele vencendo, então, ele faz o quê? Ele mostra que o seu reino está presente de forma totalitária através de tudo que ele veio fazer sobre a face da terra. Capítulo 12 que nós vimos de Mateus, só pegando o verso próximo, que é o verso 29, ele diz assim para nós: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Que Jesus está dizendo aqui que ele já venceu, e ele venceu o seu maior adversário, e ele fez o que? Ele fez com que o seu reino pudesse estar acontecendo, estar presente a partir dele. A presença do reino então se evidencia na pregação desse evangelho também. O evangelho é o evangelho do reino, e esse evangelho que precisa então ser anunciado. Lucas capítulo 4, verso 16 a 21, assim nos diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Ou seja, o evangelho do reino se evidenciou através de Cristo Jesus. Já podemos então o quê? Ter a certeza, nesse sentido, do perdão dos nossos pecados, porque em Cristo Jesus o reino está presente. Olha o que diz ainda para nós Mateus, capítulo de número 9, do verso 1 ao 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ou seja, já vemos a certeza do reino de Deus aqui presente através de Jesus Cristo, também no perdão dos nossos pecados. Uma quarta prova de que a presença do reino de Deus neste mundo é o fato de já experimentarmos a salvação real. A salvação, ela não vai ser experimentada na eternidade, ela já está presente nas nossas vidas. Mateus capítulo 13, ainda seguindo sobre essa ótica do reino, os versos 44 a 46, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui para comprá-lo. Nós vemos aqui duas parábolas curtas sobre o reino de Deus. Essas duas parábolas mostram que o reino de Deus já se faz presente através da salvação que está em nossas vidas e como nós já experimentamos. O reino é como que um tesouro, o reino é como uma pérola. E Jesus nos ensina aqui que os discípulos já conhecem esse tesouro, que nós já temos conhecimento disso. Por isso que também os 3 primeiros evangelhos proclamam as boas novas do reino de Deus. E conforme esta proclamação do reino de Deus se faz presente, nós podemos ver até o rei desse reino como um pai sobre as nossas vidas. Sabemos que em Jesus Deus perdoa os nossos pecados, por isso então temos a confiança diante dele, de Deus como nosso pai, porque o reinado é paternal, a soberania é graciosa. E se o grande rei é o nosso pai, nós somos, nesse reino também, filhos desse rei. É isso que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. Voltando para Lucas, capítulo 12, o verso 32. A palavra de Deus assim nos diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o reino de Deus está em nossa vida através da salvação em Cristo Jesus, e a partir dessa salvação em Cristo Jesus, nós entendemos que esse reino é paternal, e Deus não é apenas o Deus criador das nossas vidas, mas é o Deus que se faz também em nossas vidas um Pai. E nós temos então o quê? Nós temos um rei que é o nosso pai e nós somos filhos desse rei.
e somente pelo Filho que os filhos também conhecem o Pai. Não tem como nós dizermos que Deus é nosso Pai se Cristo não for o Senhor das nossas vidas, como o nosso Salvador. Mateus capítulo 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é somente pelo Filho que nós vamos ter essa consciência na nossa vida que somos filhos e conhecemos a Deus como o nosso Pai. Por isso que por causa de Jesus, e aí os evangelistas estão falando, nós podemos com Ele chamar de Deus de Abba Pai. Aquilo que Marcos capítulo 14, verso 36 fala para nós também. E quando nós oramos, então, nós dizemos aquilo que Mateus capítulo 6, Jesus ensinou na sua oração, nós dizemos, ou chamamos o nosso Deus como Pai. Nós entendemos ali mais precisamente em Mateus, o chamado Pai Nosso. Por quê? Porque o rei tem os seus súditos, o Pai tem os seus filhos, e o Messias tem o seu povo. Isso são as boas novas do reino de Deus que está presente nos evangelhos. O rei tem os seus súditos, o Pai tem os seus filhos e o Messias tem o seu povo. Todas essas implicações estão então inerentes ao reino de Deus. Jesus é o Filho do homem, o servo do Senhor, segundo Marcos capítulo 10, verso 45. Nesse caso, Jesus, então, o evangelista Marcos está dizendo que ele representa o seu povo em tudo que ele faz. Se Jesus é pastor, e ele é o pastor supremo da sua igreja, pastor das nossas vidas, nós, seus discípulos, nós vamos ser o quê? Vamos ser as suas ovelhas, porque ele é o supremo pastor das nossas vidas. É isso que também o reino de Deus vem trazer como exemplo para as nossas vidas, pela pregação do Evangelho do Reino. Então, Jesus está criando o quê? Está criando um povo, um rebanho para si, para fazer o quê? Para povoar. Povoar o quê? O reino que é dele, o reino que está em suas mãos e que ele traz para nós. Marcos capítulo 12, verso 1 e 12, traz para nós uma parábola que Jesus fala, e nós conhecemos como a parábola dos lavradores maus. Essa parábola vai estar falando sobre Israel. O povo de Israel rejeitou o Filho do Rei, rejeitou a Jesus Cristo. Por isso o reino foi tirado, segundo a parábola, da vida deles e foi passado para outros. Para quê? Porque o reino implica um novo Israel, ou um novo povo de Deus, não mais aquela nação do Velho Testamento, mas o povo de Deus, escolhido por Deus em Cristo Jesus sobre a face da terra. No ministério de Jesus, então, no início desse povo, nós já estamos vendo através dos evangelhos. O que Jesus faz? Ele chama 12, esses 12 discípulos que se tornam seus 12 apóstolos, para representar o quê? Representar o novo Israel de Deus, ou aqueles que iriam dar o quê? Trazer a base apostólica para esse novo Israel, para essa nação santa, esse povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. E Jesus também faz o quê? Em Lucas 10, ele escolhe 70 discípulos. E quando ele faz essa escolha desses 70 discípulos e envia esses 70 discípulos, ele está fazendo o quê? Ele está representando o seu povo, entre todas as nações. Agora, não só os 12 que representavam indiretamente as tribos de Israel, mas agora 70 discípulos mostrando o povo na sua totalidade, como nação de Deus, que toma como base a doutrina dos apóstolos sobre si, e vive como povo de Deus sobre a face da terra.
As boas novas do Evangelho vão trazer todas essas características para as nossas vidas. Por isso, ao ler os Evangelhos, nós precisamos ler os Evangelhos também nessa ótica, nessa perspectiva. Esse povo agora tem o quê? Tem parte na nova aliança. E essa nova aliança não é mais aquela aliança que se renovava periodicamente na vida do povo de Israel. Mas essa nova aliança ela vai ser fundada então e vai ser única através do sangue de Jesus Cristo. Lucas, o evangelista, no capítulo 22, verso 20, ele vai deixar isso bem patente para as nossas vidas. Esse povo então vai ser quem de fato sobre a face da terra. Esse povo vai se chamar a igreja. Aquele texto que nós conhecemos bem de Jesus, quando ele conversa com Pedro, ele fala aqui sobre si, sobre essa rocha, Jesus Cristo. Ele fundaria a sua igreja, edificaria a sua igreja, mas edificaria a sua igreja onde? No fundamento também dos apóstolos. Por isso ele chama aqueles 12 apóstolos. Mas para ser o quê? Para ser uma igreja sobre a face da terra, um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, para a participação do povo de Deus como reino sobre a face da terra. E como é que esse povo então deve se comportar diante do reino de Deus? E os evangelistas então vão mostrar isso também através de Jesus Cristo, que esse povo deve possuir uma norma para a sua vida. E a norma para a sua vida é aquilo que Deus vai exigir desse povo. Deus vai exigir desse povo justiça, porque eles agora são um povo de Deus. E Deus é um Deus justo. Mateus capítulo 3, verso 2, o verso 8 a 10, e depois Mateus capítulo 22, verso 12 a 14, vem dizer isso. Deus quer que a nossa vida então seja conforme a norma que Ele nos revela. E se vivermos de acordo com as normas de Deus, nós mostramos ser esse povo que vive a justiça exigida por Deus sobre nossas vidas. E essa norma, ou se quisermos falar essa lei, ela se resume aonde? Aquilo que Mateus fala no capítulo 22, verso 37 e 40, o resumo que Jesus traz dos mandamentos, tendo como um resumo amar a Deus e amar ao próximo. Lembrando que amar a Deus sobre todas as coisas da nossa vida, por Ele em primeiro lugar sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como Cristo nos amou. É o novo mandamento que Jesus nos dá para nós também, aquele amor de doação como Cristo fez. E Jesus então vai dizer, e é isso também que proclama as boas novas do Evangelho, que Ele veio para cumprir essa lei. Mateus capítulo 5, 17, está registrado que Jesus veio cumprir essa lei. Mas em que sentido Jesus cumpriu essa lei? No fato dele mostrar aos homens quão radical é aquele amor que a lei exige. Marcos capítulo 10, verso 45. Os evangelistas então vão dar algo forte em relação a esse mandamento ou a essa lei que está precisa no mandamento de amar. E essa norma para nós, povo de Deus, que vivemos de fato o Evangelho de Jesus Cristo, é uma norma exigente. E ninguém, exceto Cristo, pode segui-la perfeitamente. Por isso também os filhos do reino têm que orar justamente ao Pai desse jeito, conforme Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles a quem nós temos ofendido. O reino de Deus é o dom gracioso de Deus para com os seus filhos, e por isso nós precisamos viver dessa forma, e é isso que os evangelhos vai trazer para nós, mostrando então as boas novas desse reino em nós. Porque seguir essa norma é difícil? É difícil. Mas nós podemos seguir essa norma e devemos seguir essa norma?
por uma questão, e é isso que os evangelistas também vêm falar para nós, porque nós somos gratos a Deus por causa do seu dom gracioso que foi dado a nós, e aí vamos depois ter o Novo Testamento falando nas suas cartas muito precisamente isso que está sendo mostrado de forma prática em Jesus nos evangelhos. É interessante notar aqui, nesse quesito, o chamado Sermão do Monte, mais precisamente o Sermão do Reino de Deus, né? E esse sermão que está no capítulo 5 a 7 de Mateus, ele fala muito sobre como nós devemos viver. Ele mostra como nós devemos viver, mas antes de mais nada, Jesus no capítulo 5, verso 1 a 12, proclama o quê? As boas novas desse reino, as bem-aventuranças desse reino. O discípulo, então, o cidadão do reino, então, segue a norma, ou segue a lei, porque ouviu as boas novas e se sente grato na sua vida por viver essas boas novas. É isso que os três evangelistas querem mostrar para as nossas vidas, que o reino de Deus traz para nós. Mas eles concluem com uma questão muito patente no reino de Deus, que o reino de Deus também implica em cruz. Marcos capítulo 10, verso 45. Foi muito difícil para os primeiros discípulos entenderem que Cristo precisava passar pela cruz, que Cristo deveria morrer. Mateus capítulo 16 deixa bem claro no verso 22. E Jesus mostra aos seus discípulos o quê? Que o reino implica em cruz. Mateus 16, verso 21. E isso é uma necessidade. E essa necessidade é contada então também pelos evangelistas. Porque o Filho do Homem é também o quê? O servo de Deus. E esse servo de Deus deve dar a sua vida em resgate de muitos, conforme Marcos capítulo 10, verso 45 vai trazer para nós. Na cruz de Cristo, então, Deus faz o quê? Julga definitivamente o pecado. E o pecado de quem? De muitos, diz a palavra do Senhor. E os evangelistas trazem isso também para nós compreendermos. A morte de Cristo não deve ser apenas vista na sua ressurreição. A morte de Cristo era necessária. As boas novas vêm dar isso, vêm mostrar isso. A cruz e a ressurreição é que possibilitam a vinda do reino, e possibilita a vinda do reino com poder. Marcos capítulo 9, verso 1. E essa ressurreição é o grande estímulo, então, para o quê? Para a pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado a partir da cruz, e o Evangelho é pregado na cruz, e na ressurreição. A igreja vai fazer o quê? Ela vai orar dessa forma, pedindo que venha o seu reino. Mateus capítulo 6, verso 10, porque o reino ainda deveria vir. Essa é a oração que Jesus estava ensinando quando ele aplica e mostra o reino de Deus sobre si, porque a igreja ainda aguarda também a consumação desse reino. Continuamos fazendo essa oração. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas nós aguardamos o quê? A confirmação total, a vinda do reino na sua forma completa e na sua forma definitiva. E os evangelistas também vão mostrar isso. Um exemplo, Mateus capítulo 13, verso 24 a 27, que vai trazer isso para nós. Ele diz assim o texto: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceram também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes,
para ser queimado, mas o trigo recolhei-os no meu celeiro. Então a igreja também ela aguarda, né, a consumação desse reino. Por isso ela ainda continua fazendo essa oração: venha o teu reino. O reino já veio? Já. Como também está chegando atualmente? Sim. E é isso que os evangelistas estão ensinando, né, ao falar e ao mostrar Jesus Cristo com relação ao reino, né, a vinda futura do reino. É motivo de vigilância, por isso que também nós temos as parábolas da vigilância que os evangelistas trazem, porque o rei vai fazer o quê? Vai julgar todos os homens, diz também os evangelistas mostrando o reino. Ele também é um motivo de alegria, porque os mansos herdarão a terra, os limpos de coração verão a Deus, é como nós temos lá nas bem-aventuranças. Isso mostra para nós o quê? O efeito do reino de Deus sendo mostrado. Quem vai mostrar o reino de Deus mais precisamente dessa forma e dar força para nós compreendermos a ação do reino, né, que era aguardado, que veio e ainda virá, são esses três evangelistas. Eles têm como base, então, nos seus evangelhos, mostrar o reino de Deus para nós entendermos. Semana que vem nós vamos falar sobre o Evangelho de João nas boas novas da vida, que é o que o Evangelho de João vem trazer para nós. Mais precisamente um Evangelho um pouco diferenciado desses três Evangelhos, que trabalham mais a questão mais forte do reino. Espero que nós possamos ter compreendido isso, e semana que vem nós prosseguimos no ensino da Palavra de Deus. Tenhamos todos uma boa noite, e amanhã, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, e às 19 horas o nosso culto a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vós, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Até quinta-feira, na nossa continuação desse estudo sobre o Novo Testamento. Deus abençoe a cada um.